A convidada dessa edição, ela dispensa apresentação, né, gente? Mais uma edição do Estética 2026. Ela que tá desde a primeira edição. Exatamente, desde 93, que quando aconteceu o nosso primeiro congresso, e aqui como curadora educacional já há 13 anos. Olha que incrível, Maria de Fátima, que prazer te receber. Muito obrigada, Débora. E eu quero já saber o que a programação do Estética 2026 revela sobre as tendências, né, da estética brasileira, o futuro aí da estética brasileira. Na realidade, a gente fala muito sobre as novas tecnologias, sempre os equipamentos, mas a gente reforçou a importância das mãos também. E particularmente, excepcionalmente, e foi muito interessante porque a nossa estatística, o ano passado, a gente fez um levantamento e surpreendentemente me pediram que eu desse palestra. Esse ano eu entrei dando palestra, então eu falei sobre a importância das mãos, a importância da massagem dentro do conceito daquilo que são os movimentos básicos e clássicos da nossa área da estética. Mas obviamente a gente também falou e levantou essa questão, falamos sobre drenagem linfática, diferença entre métodos Voder e Leduc. Falamos sobre as espículas do K-Beauty, que a gente teve também. Falamos de CO2 no dia de hoje. Amanhã está previsto nós falarmos das canetas emagrecedoras e as repercussões no organismo das mulheres, basicamente de quem usa. Vamos falar sobre tricologia e queda de cabelo, que também tem uma interferência no uso das canetas. Vamos falar sobre lipedema, e a gente está trazendo um case de sucesso de uma paciente recém-operada de lipedema, que veio de um tratamento longo de lipedema. A gente está trazendo o presidente do Instituto de Lipedema daqui de São Paulo. Assim, a gente está com um temário repleto. Falamos sobre Canva, sobre as oportunidades que as redes sociais nos permitem comunicar com o nosso público e de que forma a gente pode usar essas ferramentas. Falamos sobre as novidades do microagulhamento. Vamos falar sobre tudo que diz respeito aos novos procedimentos, né, as boas práticas profissionais. Vamos falar também sobre como lidar com os pacientes quando a gente tem repercussões ou problemas no atendimento. O João Tassinari está trazendo para a gente uma tarde toda, isso vai acontecer no domingo, sobre as práticas todas relacionadas à acne. Vai ser um combo, uma apresentação longa dele, e vai falar sobre as questões relacionadas a todas as intercorrências que podem acontecer e aquilo que é êxito na nossa prática profissional. Tá incrível, tá incrível, né? É um misto de temas que envolve, a gente teve assim, um cuidado de envolver não só as áreas que trabalham com saúde estética, mas a estética propriamente dita, que eu diria que deu start para que novas profissões, as demais profissões, também abraçassem a ideia da estética, como a fisioterapia, a biomedicina, a enfermagem, a odontologia, várias áreas que abraçaram a estética para si também. Sim. Eu fico muito feliz de a estética ter despertado essa nova forma de olhar, e eu diria que de uma forma múltipla, interdisciplinar, onde todos nós nos conectamos. Sim. Estamos falando de Beauty Connect, né? E essa conexão ela é fundamental para que a gente possa ter um olhar em leque para esse paciente. De que forma, juntos e misturados, a gente pode fazer essa conexão. Perfeito, perfeito. Nós tivemos, a abertura foi com a Bel Guerra, trazendo aí, né, da harmonização do full face e o que impactar, como vender, né, o tratamento de sabendo fazer um planejamento, impactando no resultado financeiro, exatamente, né, porque aumenta, eleva o ticket médio. Mas me fala uma coisa, quando um tema começa a ser relevante, como que é a percepção, você quanto curadora, consegue ver que é uma tendência ou um modismo? Na realidade, eu preciso olhar as tendências e preciso olhar o modismo. Sim. A tendência é aquilo que envolve, a gente espera que o envolvimento seja científico, baseado em evidência. Perfeito. Aquilo que é modismo, a gente também vai atrás das informações para ver se realmente é algo que desperta interesse e se procede tecnicamente e cientificamente trazer
para o nosso público. Então a Trazendo gente tem essa clareza para o profissional, exatamente, né? exatamente. Foi exatamente agora o que a Mariana Merida levantou com questões relacionadas ao microagulhamento, e principalmente quando a gente lê subtítulo, título e subtítulo de artigo científico, sem mergulhar no artigo científico e ver e observar qual foi o N utilizado, quantos pacientes participaram dessa pesquisa, quais foram os resultados, estatisticamente válido ou não aquele processo ou aquele procedimento. Então, este olhar mais, eu diria que pontual, rigoroso, meticuloso, é o que a gente procura levar para o Congresso. Então eu preciso sim olhar as tendências, eu preciso olhar também e trazer essa clareza para eles, o que é de modernidade, que supostamente seria uma tendência, mas é uma tendência que não leva ao cientificismo. Sim. Eu tenho uma ajuda do nosso marketing, do nosso time de marketing, que me ajuda também com esse olhar múltiplo, porque eles estão muito, muito conectados. Eu, por conta de também estar atendendo, eu tenho uma visão técnica e tenho também um olhar sobre cada especificidade de cada atividade profissional que veredou para a área de saúde estética. Então, desde o microagulhamento, passando pelos injetáveis, passando por as altas tecnologias, a gente precisa pontuar o que cabe a cada profissão e a gente espera que o profissional, com este olhar criterioso e ético, pode saber aonde ele pode se inserir, aplicar, mergulhar num aprofundamento, num aprendizado, para que sim possa levar essa prática para a sua clínica. Débora, é muito importante que quando a gente fala de um congresso, a gente tem como o objetivo trazer tudo que o mercado expressa, tudo que o mercado fala, sim, mesmo que seja algo moderno ou seja uma tendência. Com certeza. Cabe ao profissional que realmente tem uma responsabilidade com relação ao seu cliente, que na segunda-feira pós-congresso ele não saia daqui aplicando. Ele não saia daqui, ele pode levar as novidades, ele pode criar uma expectativa que daqui X dias, 20, 30 dias, a partir do momento que ele mergulhe nesse conhecimento, nessa prática, e aí sim ele poder aplicar no seu consultório. Então a gente tem este cuidado. E fora que eu vejo pontuar. Que vocês, o ICSK, ele desperta, né, no profissional a necessidade de desenvolver esse raciocínio clínico. Exatamente. Né? Para que ele consiga ali, de fato, também ter essa percepção. Porque, com certeza, é importante que vocês tragam, né, tudo que está em alta, trazer as tendências, trazer, mesmo que não tenha tanta cientificidade, mas que você traga esse olhar de atenção para o profissional e exatamente. Cabe ele dar a continuidade, né, em buscar esse conhecimento. Inclusive nos painéis, porque... Sem dúvida. Nos painéis você põe ali... uma gama de profissionais que multidisciplinares, vão exatamente, que vão falar especificamente sobre o tema, mas dentro do seu quadrado, dentro da sua expertise, né? Vou te dar um exemplo. Amanhã pela manhã a gente começa, amanhã sábado pela manhã, nossa primeira mesa redonda, nós vamos abordar os aspectos relacionados às canetas emagrecedoras. Então a preocupação e o cuidado que a gente teve de trazer um endocrinologista, sim, que é o profissional que tem a expertise na prescrição. A gente está trazendo uma nutricionista, que é uma especialista na composição alimentar desse paciente, que junto com o endocrinologista pode criar um programa de cuidado alimentar para esse paciente. Estou trazendo também a Nani Mota, que é uma profunda conhecedora nos aspectos relacionados ao pré-pós-cirurgia para pacientes obesos e que acompanha muito na sua clínica, e em especial pacientes pós-caneta, ou durante a aplicação das canetas emagrecedoras. E estamos trazendo um biomédico com um olhar nas análises clínicas. Olha. E este olhar nas análises clínicas quais são as repercussões sanguíneas e alterações laboratoriais que este sangue pode permear para que esse paciente possa ser assistido adequadamente pelo endocrinologista, pelo nutricionista. Então a gente está trazendo um olhar em leque múltiplo para que a gente possa contemplar. E aí sim, aquele profissional que não pode prescrever uma caneta emagrecedora e sim fazer a parceria com o médico, que é quem prescreve, de que forma ele pode entender o que está acontecendo com o seu paciente na hora que ele o aborda na clínica.
esse paciente está fazendo uso das canetas com o endocrinologista, nem todo endocrinologista tem dentro do seu grupo de trabalho profissionais que trabalham com a estética ou saúde estética. Então o profissional ele tem que estar atento o que eu posso fazer ao avaliar um paciente flácido com uma ptose significativa, ou aquele que trabalha com tricologia, que o paciente refere queda de cabelo, aquele que recebeu um exame laboratorial, um biomédico, ou seja, que saiba avaliar um exame laboratorial e observa alterações na sua função sanguínea, função hepática, renal, que pode até repercutir num pós ou durante a aplicação das canetas. Então, esse cuidado, essa preocupação, a gente teve em construir uma grade. Eu dei um exemplo das canetas, mas a construção de uma grade pedagógica, didática, é justamente provocar o profissional para que ele busque a informação, que ele mergulhe na informação, assim como num simpósio. Nós temos os 3 simpósios aqui. O do João Tassinari, que vai falar das especificidades e todas as alterações pertinentes aos tratamentos que venham a acontecer alguma intercorrência. Eu tenho um simpósio de pré e pós-cirurgia plástica que acabou de acontecer, onde se mergulhou o dia inteiro falando sobre o que utilizar no pré e no pós-cirurgia plástica, das mais diversas possibilidades cirúrgicas. Nós vamos ter um de Harmoniza no domingo, Harmoniza Estética, Harmoniza com a Michelle Melick, que vai trazer todos os aspectos, desde a utilização de um novo recurso que é a Q-Beauty, que é muito pautada nos tratamentos coreanos, que envolvem as máquinas, os produtos cosméticos, e basicamente, dentro de uma redoma de biossegurança, que a gente monta lá, todo um cuidado de apresentação prática. Nós vamos ter cadáver vivo, direto da universidade, fazendo uma conexão com o nosso evento, onde a gente mergulha por um tema específico, mas mesmo assim ele não te habilita a trabalhar assim que você volta para o seu negócio. Portanto, a importância da busca pelo aprendizado. A continuidade, né? Isso é fundamental. Isso quer dizer no marketing, isso para quem trabalha com as redes sociais, enfim, que a gente possa comunicar o nosso cliente de uma forma certeira, de uma forma fisiológica, de uma forma ética. Não prometer o que não pode ser feito. E a partir do momento que se promete algo, que se cumpra, que se faça uma anamnese muito pontual, Débora, que a gente tenha esse cuidado com uma escutativa que a gente vem falando há muito tempo. A gente conversou muito no evento de vocês, maravilhoso, do Beauty Connect, que a gente fez. Então, assim, essa escutativa ela é fundamental para que a gente possa criar um programa de atendimento, de cuidado com esse paciente frente às necessidades que ele refere e propor aquilo que de fato ele não tenha visto. Então, esse é o papel de quem trabalha com ética. E, obviamente, a questão humanizada ela tem que estar em tudo. Como acolher esse cliente, como conectar este cliente para que a gente possa fidelizá-lo. Com certeza. Assim funciona. E me fala uma também. coisa, estou curiosa. Qual foi a principal reflexão que você quis trazer na sua palestra para os participantes ali? O propósito. A gente não pode, quando eu falo do propósito, eu digo, a gente teve, antes da minha palestra, várias palestras que se falou das máquinas de alta tecnologia. A gente tem que pensar que a gente tem um número que não é expressivo de profissionais que podem lançar mão de alta tecnologia. Que a gente nunca esqueça da importância do cosmético. Que a gente nunca esqueça da importância de uma anamnese. De novo, eu vou repetir a escutativa, fazer uma avaliação, que é através de uma luz de UD, de uma lupa, do toque na pele, de escutar todos os tratamentos que precederam a vinda desse cliente para dentro do nosso negócio. E juntos, quando eu falo juntos, o profissional e o cliente, elaborarem um programa de atendimento. Obviamente, esse programa de atendimento é proposto pelo profissional. E aí sim, a gente trabalhar com as clássicas, as técnicas clássicas que eu amo de paixão, que vai desde a demaquilagem, como você toca essa mão no paciente, como você aplica um higienizante, de que forma que você faz um afinamento, como é que você faz uma tonificação, uma emoliência, como você prepara a pele para uma massagem
cuja massagem era um estímulo importantíssimo para que eu pudesse minimizar rugas de expressão, estimular a nutrição, mobilizar a circulação, ao mesmo tempo relaxar, onde o cliente possa sair da tua cabine e falar assim, não quero sair mais. Terminei com uma aplicação de uma forma diferente de uma aplicação de máscara, onde eu preciso reforçar aquilo que eu provoquei de melhora, eu vou chamar de inflação, o que eu provoquei de volumização ao tocar a pele quando eu repeti determinadas manobras em áreas do rosto onde eu precisava de um estímulo circulatório e de uma volumização de trazer mais líquido, mais nutrição para a área, para que eu pudesse repercutir nutricionalmente para essa pele. Então, o que eu falei não foi nada de novo. Mas a forma como você aplica, com que paixão, como essa mão toca esse paciente, qual olhar, com que segurança, com que tranquilidade. Resgatando o propósito, resgatando o que é fundamental, para exatamente cuidar da pele, que precede uma aplicação de um CO2, por exemplo, que precede uma aplicação de um HIFU, que antecede uma aplicação de uma radiofrequência. E a preparar esta pele antes de um protocolo de alta tecnologia, que não esqueçamos da importância do cosmético e das mãos, que é a base, que é a ferramenta, que são os alicerces da estética. E quando eu falo isso, eu falo não só para o profissional que trabalha com a estética, aquele que vem da formação técnica, tecnólogo e o bacharel, mas para aquele biomédico que acaba de entrar no mercado de trabalho, que fala, que olha para a estética, para aquele fisioterapeuta que tem um cuidado em trabalhar com tecnologia, mas se ele não tocar essa pele, ele não vai atingir resultado. Se ele não prescrever um cosmético, não orientar esse paciente, como fica o pós-atendimento? Então, este olhar, eu insisti muito durante a palestra, Débora, e eu acredito que eu devo ter atingido. Que ótimo! Agora me fala uma coisa, acho que tem a ver com o que você acabou de dizer. Tem alguma característica no profissional da estética das antigas que hoje você vê que falta na nova geração? Eu me coloco nessa seara das antigas, né? São muitos anos, são 46 anos atendendo paciente, estudando. A pressa por ganhar. A pressa por atingir um patamar sem ter galgado etapas de formação. Calma, menos ansiedade. Cuidado no trabalho contra relógio. Proponha procedimentos básicos e vá crescendo à medida que você vai conhecendo um pouquinho mais seu paciente e obtendo resultados com aquilo que é clássico. Não entre nas tecnologias logo no primeiro momento. Você queimou seu filme, tenha cartas na manga para você ir proporcionando e apresentando, interagindo, para que você tenha sempre esse cliente na cabine. É um momento que você fideliza. Então, a ansiedade às vezes nos leva aos erros. Sim. Então, menos ansioso nos tratamentos, ou ansiosa nos tratamentos. Tenha tempo para ouvir o seu cliente. Tenha ferramentas que sejam funcionais, para que quando você não possa aplicar uma toxina para aquele que pode, não possa fazer uma intradermoterapia para aquele profissional que pode aplicar, que você não seja o primeiro a sair das tecnologias antigas que envolvem as mãos e entrar logo de cara naquilo que é alta tecnologia, porque você vai ter pouco a oferecer no pós. Então crie um programa de atendimento a esse cliente, e até porque esse programa de atendimento também lhe renderá economicamente frutos para investimentos no aprendizado, para investimentos na compra de novos produtos, de novas tecnologias, e eu diria que estude. Eu gosto dos desafios, mas pautado no pé no chão. Não sonhe, aliás, sonhe, mas com o pé no chão. Seja cauteloso, bom senso, ética. E aí, para rechear tudo isso, muita paixão, desfrutar. E o cliente, ele percebe quando o olho brilha. Verdade. Ele percebe quando você
toca a pele desse cliente com paixão, de verdade. Então seja genuína ou genuíno nas tuas propostas profissionais. Perfeito. Aprenda a falar não. Agora não está previsto aplicar isto em você. Vamos dar tempo e preparar a tua pele, inclusive para que eu possa conhecê-la melhor, para que você me dê um feedback de como foi o resultado daquilo que eu apliquei. Perfeito. E eu acho que você vai criando crédito, confiança e eu acho que a soma de tudo, fidelizar esse cliente. Porque às vezes por um preço mais barato, o cliente pula de um lugar para outro. E às vezes a perda desse cliente acaba sendo uma decepção para aquele que está iniciando. E eu diria, dê tempo a tempo para o teu crescimento. Não queime etapas. E a etapa começa engatinhando, gente. Aí você fica de pé. Aí você caminha, você acelera o passo, você corre. E isso eu estou fazendo uma analogia desde o que é básico na estética até as altas tecnologias. Quando você se colocou de pé e falou assim, hoje eu posso, porque eu domino esse processo, eu domino esse procedimento. Eu diria que basicamente é isso que eu aprendi, inclusive em casa com a minha mãe, tantos anos trabalhando na estética, é isso que eu pratico dentro do meu negócio. Aquilo que eu não sei fazer, eu indico para quem sabe fazer. Às vezes no começo da vida profissional, a gente acaba dando tiros para todos os lados e ok, até que você descubra aonde você quer investir de fato naquilo que você domina. E encontre parceiros que façam aquilo que de repente você não tem prazer em fazer. E aí você vai ter uma gama de profissionais compartilhando e cuidando de uma forma exemplar daquele paciente, a gente podendo entregar os tratamentos corporais, podendo entregar os tratamentos faciais, quiçá tratamento na tricologia, quiçá aquele que trabalha com a rede social, de você ter quem cuide de todo o seu staff, de quem gerencie, até porque no começo da vida profissional você é quem agenda o cliente, é você quem cobra o cliente, é você quem sobe as informações nas redes sociais. É você quem limpa a clínica. Você quem limpa a clínica, você quem abre primeiro, você quem fecha, você quem limpa a sua toalete. Ou seja, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo que foi da forma como eu comecei. E ainda faço muitas das coisas sem nenhuma vergonha. Então eu acho que, e para você que tem um time, para você que tem pessoas que trabalham com você, valorize esses profissionais, pague bem. Não pensa que é só você que tem que ganhar, todos precisam ganhar. Todos precisam comer da fatia do bolo, né? E merecem ganhar. E aí você tem também profissionais que compartilham dos mesmos propósitos que você. E tudo na vida é um crescimento. Eu acho que passa por aí, Débora. Muito bom. Última perguntinha, queria saber sua opinião. O Estética, ele traz esse ano, na verdade todos os anos, o conteúdo é extremamente enriquecedor. A feira é linda, o Estética Talks, inclusive amanhã às 14 horas é a minha palestra falando sobre gestão. No domingo ao meio-dia também a palestra do Jonatas. Mas tirando Estética, quero ouvir da sua visão para o mercado, qual tema que você enxerga que está tendo pouca atenção e que, na sua opinião, é indispensável? Eu vou puxar a sardinha para minha lata. Ninguém mais quer fazer limpeza de pele. Ninguém quer mais ter um olhar para esta pele, que é esse instrumento, esse terreno biológico que precisa ser cultivado para que a gente possa promover permeabilidade para tudo que a gente vai fazer no pós-tratamento. Naquilo que, como eu vinha repetindo o tempo inteiro, nas tecnologias. Eu sou uma profissional onde, dentro da minha bolacha de estatística, do que eu vendo mais dentro do meu negócio e onde eu ganho, é na limpeza de pele, gente. Olha. E que me dá muito prazer. Obviamente, tenho as tecnologias, tem quem faça para mim. Passei a ser uma especialista em limpeza de pele e assim sou conhecida. Que legal. E se não faço outros procedimentos, eu não me sinto aquém
porque eu tenho quem faça isso dentro da clínica, e aí eu consigo contemplar todas as possibilidades naquilo que eu acredito. Então eu tive um momento da minha vida profissional que eu tive que dar chute para todos os lados. Eu tive que aprender, e eu comecei fazendo tratamentos corporais, e hoje particularmente eu não faço mais. Eu deixo as meninas jovens fazer, eu já peguei muita gordura localizada na minha vida. Muita modeladora? Muita modeladora, muito lipedema, muito equipamento, e que demanda paciência, dedicação, carinho com o paciente, porque ele volta de um fim de semana de 4 pedaços de pista, um sábado e mais 2 cervejas imensas no final de semana. Mas eu acho que para você que começa na vida profissional, experimente um pouquinho de tudo para você descobrir qual é o nicho que você quer atuar. E o que de fato você é boa, né? Aquela coisa que você tem paixão, que você fala, eu entrego um excelente resultado nisso. São as duas coisas, a limpeza de pele e os tratamentos. Eu digo pro profissional se reconhecer. Ele vai, como você acabou de dizer, ele vai experimentando e vendo no que ele é bom. Né? Assim você, por exemplo, identificou na limpeza. Hoje na você limpeza cobra, e acne, que são as pessoas te reconhecem por isso. Exatamente. O profissional ele precisa saber. Eles querem fazer tudo e acaba não se especializando numa coisa e daí a pessoa, o paciente acaba no que de fato essa profissional é boa. Né? Porque quer fazer tudo e acaba não se especializando e não entregando melhor. Exatamente. Aquilo que eu comentei, Débora, por exemplo, quando a gente encerra uma graduação, um bacharel, que são 3 anos e meio, 2 anos e pouco para o tecnólogo, 1 ano e meio às vezes para o técnico, todos fazem a mesma limpeza de pele. Todos fazem a mesma limpeza de pele. O que o diferencia é a postura, é o conhecimento, é a linguagem, a escutativa que ele tem para o paciente, o que ele pode oferecer com relação aos recursos, a linguagem que ele adota ao comunicar o que deve ser feito para o cliente. Nesse começo de vida, a gente dá tiro para todos os lados, sim, ok, até que este aluno, este profissional recém-formado consiga eleger, porque nem sempre, às vezes, ele consegue abrir o seu negócio logo de cara. Sim. Então ele vai trabalhar na clínica, às vezes ele se submete a procedimentos que às vezes ele discorda, às vezes ele bate de frente com o proprietário da clínica que pede que ele faça algo que ele discorda fisiologicamente do que tem que ser feito, e aí eu diria que os ansiosos vão ter que saber lidar, inclusive aprender, estagiar, que é fundamental, e o estagiário ele precisa, a palavra não é se submeter, mas ele tem que ter a humildade por aprender, e a humildade eu acho que te leva ao crescimento. Aquele aluno, aquele profissional recém-formado, ou às vezes aquele que já está há algum tempo na vida, quando o ego é maior do que a humildade, ele está fadado a sequer ser visto, sequer ter cliente, porque ele está mais preocupado com o histórico, o tapete vermelho para ele, do que o tapete vermelho para o cliente. Então eu acho que nesse começo de vida profissional, acaba mesmo dando tiro para todos os lados, até para que você tenha uma vivência, experiência. Ali, né? E é isso que a gente ensina na faculdade, porque o aluno passa por todos os recursos e ele é obrigado a saber de todos os recursos. Sim. E aí depois ele vai para o mercado de trabalho e às vezes ele é colocado dentro de uma sala onde nem sempre ele curte fazer aquele procedimento e ele é obrigado a fazer. Tem uma frase do Justus que ele diz assim... do Valdez Ludwig, que é um economista do Rio de Janeiro, ele falava assim, muito bem, tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas se somos obrigados a fazer, passe a gostar. Boa. Porque dá que você goste de repente. Porque tem uma frase também que eu sempre gosto de utilizar, que qualidade é aquilo que o cliente enxerga que você tem, não aquilo que você acha que é. É verdade. Claro que a gente tem que se reconhecer, eu tenho que saber quais são as minhas competências, sim, mas que essas competências não enchem o meu ego para dizer que eu sou boa nisso. Não, eu me especializei nesse procedimento, me encanta trabalhar com esse procedimento, o tom de voz que a gente utiliza, sim, a forma como eu me comunico faz com que eu seja, como eu posso dizer, agradável ao comunicar. Porque às vezes você, dependendo da forma como você se expressa, dependendo como você olha o cliente, como você encara o paciente, a forma como você expressa de uma forma imperativa, você
às vezes afasta o cliente porque essa mulher é doida, que isso, que prepotente. Então, inclusive, a forma como eu me curvo ao escutar o cliente, a forma como interajo, o olhar ameno, cabeça de lado, tom de voz. Vocês viram que eu já mudei o tom de voz e quando eu preciso conectar o cliente para aquilo que eu gostaria que ele fizesse, que na realidade é o que eu quero. Ai, vamos dar um jeito de você fazer isso em casa. Vamos dar um jeito de você. Mamãe, compra o produto para ele utilizar. Cara, saio da maca, vou para frente da maca. Cara, a mãe tá pagando, aproveita, porque quando tiver que sair do teu bolso, o pagamento do seu procedimento vai sair caro. Então, assim, sabe, ter um lado de humor, de leveza, para que você tenha um dia abençoado, um dia leve. E ao final, é algo que eu faço todo final do meu dia de trabalho. Eu olho para dentro da minha clínica e falo assim, cumpri meu ofício de forma como eu acredito que tem que ser. Quando a gente fala em ofício, parece coisa de gente de idade, mas eu sou gente de idade. Eu lembro da minha avó falando, o ofício do seu avô, aquilo que você realmente escolheu. Então você sai do seu dia e fala, cumpri meu propósito, cumpri aquilo que eu acredito, da melhor forma possível. E que o cara lá de cima me deu novas oportunidades. E foi como a minha vida me presenteou. As oportunidades ocorreram num momento que eu não esperava. Os clientes vieram num momento que eu não esperava. Os convites aconteceram como aqui. No momento que eu não esperava, mas foi combinado. Mas tem todo algo que me levou a esse estado. Então, que o nosso estado cutâneo, eu diria, possa te encantar. Que a gente possa se comprometer com aquilo que a gente acredita e que o nosso compromisso é o cliente. Estamos aqui 3 dias estudando para atender melhor. Eu acho que é esse o nosso objetivo. Ai, que delícia, a gente dá vontade de ficar aqui um dia inteiro, conversando, uma tarde inteira conversando com a Maria de Fátima, muito conhecimento, fora que uma leveza, você passa, viu, essa leveza conversando assim, imagina na clínica como deve ser uma delícia ser atendida por você. E é muito prazeroso para mim também, então eu desfruto. Então, para você profissional, se você não desfrutar do que você faz, é como câmera, é como a luz, como quem está aqui com você no estúdio, você, Débora, todos nós, Jonatas, se a gente não desfrutar daquilo que é a eleição no nosso trabalho, o que nós estamos levando dessa vida? Verdade. Então, me permite falar isso para vocês, mas eu acho que é dessa forma que a gente tem que compactuar com as nossas escolhas. Para você que está na câmera, para você que está na luz, para ele que está com vídeo, para você que está fazendo podcast, eu acho que tudo tem um propósito. E cada um dentro do seu. E é isso, com muito prazer. Né? E o último recadinho para que as pessoas venham sábado e domingo. Ainda dá tempo. Amanhã a gente começa a primeira palestra com as canetas emagrecedoras aqui no São Paulo Expo, amanhã dia 1º de agosto, o início de um novo mês, até domingo dia 2, quando a gente encerra o nosso STECH-K 2026 e já temos data para o próximo ano, depois você comunica. Olha, segredo, hein? Gente, é isso. Maria de Fátima, muito obrigada. Obrigada a você, Débora, pela oportunidade. Próximo episódio. Beijo. Tchau.